A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 12, que traz como título Jesus, o Homem Perfeito. Bem, essa lição é uma lição que vai falar de Jesus Cristo. É uma lição muito importante porque ela serve como base para todas as outras lições. A ideia é que o professor da EBD apresente Cristo em todas as aulas. Então nós temos que falar de Jesus o tempo todo. Tá? E a gente tem que viver Cristo também. Então é uma lição que tem muitos conselhos práticos para nós, uma vivência prática da vida cristã mesmo, do dia a dia, e uma lição que tem como base preparar o professor de EBD para ministrar outras aulas com conteúdo de excelência. Então esse assunto é um assunto muito importante. Os irmãos devem ter percebido aí que minha voz não está muito boa, tá? Você que está me ouvindo pode ter percebido isso. E semana passada eu já falei que minha voz não estava muito boa e deu uma piorada. Tá? Eu sou professor na universidade, então eu tenho que falar muito durante o dia e a garganta está ruim, a voz está ruim. Então eu vou falar aqui com os irmãos o seguinte, que a gente tem o compromisso de fazer o vídeo e com a minha voz aqui está praticamente impossível. Então quem vai ministrar a aula de hoje vai ser o Melquisedeque. Eu chamo ele de Melk, eu vou chamar só de Melk aqui. Quem é o Melk? O Melk é um rapaz que é formado em teologia, é um rapaz que trabalha com o EBD em Foco desde o começo, ele conhece o EBD em Foco, ele ministra a aula de jovens, tem um conhecimento muito profundo e é uma pessoa da minha confiança, então ele vai ministrar essa aula. Eu vou fazer só aqui essa introdução aqui do início e ele vai ministrar essa aula para nós não ficarmos sem esse conteúdo. A gente não vai ficar sem um conteúdo só porque a minha voz não está boa. Tá? Eu não posso ficar esperando melhorar. Tá? Eu estava esperando, o vídeo já está saindo atrasado, porque eu estava esperando melhorar. Estou tomando remédio, mas não melhorou. Então, eu vou passar para ele, ele vai começar a aula, e aí eu peço que você acompanhe a aula dele, que a gente tem um estilo parecido. É claro, cada um tem suas diferenças aí, mas a gente procura manter-se dentro do conteúdo da lição, aquela aula, seguindo tópico, subtópico, explicando detalhadamente, isso que a gente segue, independente de quem ministra. Eu só vou falar aqui um pouco de um conteúdo extra que a gente tem aí. Dentro do site do EBD em Foco, eu postei 2 conteúdos, além do nosso conteúdo padrão, que é aula em vídeo, áudio e PDF, que a gente prepara exclusivamente para o EBD em Foco. Eu coloquei um conteúdo a mais, um PDF extra, que é um trecho de um livro de teologia sistemática, e um slide extra para você baixar. Tá? Esse conteúdo está dentro do site do EBD em Foco. Tem gente que assiste o vídeo há muito tempo, nunca acessou o site do EBD em Foco. Então entra aí, ó, a última setinha, conteúdo extra. Você vai clicar lá, vai aparecer conteúdo diverso. Você clica, você vai ter uma grande quantidade de conteúdo. Acesse aí, ebdemfoco.com, e nós temos um aplicativo também para Android. Em breve eu estarei lançando o meu livro, que é Os 4 Cs Educação Cristã, um livro baseado num treinamento que eu ministro para professores da EBD, um treinamento com aula ao vivo, aula gravada, e agora resultou em um livro. Eu fiz um pré-lançamento para quem é aluno do curso da turma que eu abri esse mês. Então tem uma turma fazendo e eles já vão receber em casa o livro, tá? Mas depois que eu vou lançar para valer, eu aviso para todo mundo aí. E essa semana, somente essa semana, nós estamos com uma promoção para que você possa baixar o slide gratuitamente. Quem conhece o EBD em Foco sabe que nosso conteúdo praticamente todo é gratuito, mas o slide tem um valor porque a gente precisa manter o projeto. Mas eu sempre faço uma promoção dessa, onde você tem um mês sem pagar nada. Você vai entrar lá no site, fazer um cadastro gratuito, vai aparecer a opção, aí você vai colocar esse cupom EBD, tudo maiúsculo, clique em adicionar, eu li e aceito os termos e assinar. Pronto, fazendo isso, você já vai aí ter acesso a um mês totalmente grátis, certo? Vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou falar aqui o textuário, quando chegar na introdução eu vou passar para o Melk. Então o textuário fala assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Verdade prática: verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes,
mas reais, perfeitas e plenas. Então, Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Como assim, Hermes? Não dá para tirar um pouquinho de um e colocar no outro? Não. Se a gente fizer isso, a gente vai estar diminuindo algum aspecto de Cristo, o que compromete a nossa salvação. Para ele ser o nosso Salvador, ele tem que ser homem e ele tem que ser Deus. Nós temos aí algumas doutrinas que diminuem Cristo, né? O mormonismo, o testemunho de Jeová, dentre outras, vão colocar Cristo como sendo humano, como sendo um Deus meio que de segunda categoria, uma criação de Deus, enfim, vão diminuir Cristo. E se diminuir Cristo, você praticamente anula toda a obra de salvação realizada por ele. Então, por isso que a gente tem que entender que a salvação, ela plena, completa, ela é baseada no Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 2, de 40 a 52. Infelizmente, essa leitura não é explorada na lição de forma detalhada, mas a gente vai estudar ela também aí, você vai sentar, dar uma estudada e pode abordar ela na sua aula, tá? Então a gente vai começar aqui a nossa introdução e, como eu falei, a partir de agora, o Melk, né, que tem o meu total apoio, é de confiança, vai ministrar o restante da aula. Eu peço para você ouvi-lo, porque ele tem coisas boas aí para falar, para ajudar você, professor da EBD, a entender mais esse assunto. A paz do Senhor, eu me despeço aqui. A partir de agora, você vai ficar com o Melk. Pois bem, amados, a paz do Senhor, eu, Melquisedeque, vou continuar a aula da classe de adultos a partir de aqui. O irmão Herberson fez a introdução aí, ele não teve condições de continuar em virtude de algumas limitações por causa da sua garganta, mas, pela graça de Deus, nós vamos continuar aqui estudando junto a lição de adultos desta semana, né? Eu quero aproveitar o ensejo, inclusive, a todos os assinantes e usuários do EBD em Foco, seja no YouTube ou na plataforma, que ore pelo irmão Herberson, ele está precisando das nossas orações. E essas orações, óbvio, não fará bem apenas ao Herberson, mas a você que ora. Deus sempre nos desafia a orar, e uma grande oportunidade para cumprir esse desafio, para aceitar esse desafio, é orar uns pelos outros, tá bom? Então, nós vamos aqui para a nossa introdução. Como o Herberson já falou, nós vamos falar aqui sobre Jesus e falar especificamente, a lição vai tratar especificamente da natureza humana de Jesus. Eu gosto sempre de pensar na perspectiva que a gente não deve ficar cessacionando as naturezas de Cristo, dividindo. Eu gosto de pensar nele como ser integral. Mas para a questão de estudo, né, para estudo de caso, para uma questão de didática, a gente faz essa diferenciação, esta análise, mas ela precisa ser muito cautelosa para nós não incorrermos em nenhuma heresia. Eu gosto do que diz o pastor Tiago Brasil, quando ele fala sobre isso, que é melhor a gente pensar em Jesus como uma unidade, como o Filho de Deus que encarnou, mas que é uma unidade, do que ficar fazendo essa divisão, para nós não incorrermos em nenhuma heresia, como muitos já incorreram em toda a história do cristianismo. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Essa parte, especificamente, essa última frase aqui, ela é importante a gente observar. É em Jesus que nós devemos pensar, falar e agir. E é por isso que é importante a gente falar das duas naturezas de Jesus, né? Porque às vezes nós pensamos em Jesus apenas como aquele Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou peixes e pães, que expulsou demônios, e nós esquecemos do Jesus humano que viveu aquilo que todo ser humano viveu. Aquele Jesus que foi perseguido, aquele Jesus que foi tentado, aquele Jesus que sofreu, aquele Jesus que guardou a lei, aquele Jesus que tinha um caráter, que era um homem perfeito, aquele Jesus que tratou bem a sua família, que tratou bem as pessoas, aquele Jesus que odiou, repudiou o pecado em todas as formas, que amou os pecadores, que se assentou com os pecadores, que foi misericordioso com seus amigos, com aqueles que também foram seus inimigos, isso no aspecto humano. Nós às vezes olhamos que alguns teólogos gostam de diferenciar
cristologia alta e cristologia baixa, nós gostamos muito da cristologia alta e esquecemos da cristologia baixa, que é aquilo que Jesus viveu como homem. Ele foi um homem de caráter, ele foi um homem que cuidou das pessoas, ele foi um homem que olhou para a sua família, amou sua mãe, amou seus irmãos, amou até mesmo aqueles que lhe perseguia. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Houve heresias aí no início do cristianismo, de que os gnósticos, por exemplo, gostavam de dizer isso, de enfatizar isso, que Jesus, a natureza de Jesus não era real, ela era apenas aparente, ela não era real, que uma vez que ele não podia pecar, porque ele não tinha a semente do pecado, ele não era filho de Adão, ele era filho de Deus, mas não filho de Adão, ele é filho de Deus, não filho de Adão. Alguns diziam que a sua natureza humana não era verdadeira, palpável como a nossa, mas era apenas aparente. Mas não, nós temos evidências fortes bíblicas, e é uma das doutrinas importantes da Bíblia, inclusive João diz que aquele que não recebe Jesus como carne, como encarnado, é do diabo, serve ao anticristo. Então, que fique bem claro, as naturezas de Jesus e a sua natureza humana era real e não aparente. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Isso muito, muito simples, porque Jesus não era filho de Adão, é filho de Deus. Ele não tinha nada a ver com Adão. Na verdade, ele é o último Adão. O Adão que, como diz Paulo, se no primeiro Adão todos pecaram, no último Adão todos, os que crerem, serão salvos. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Amados, eu sei que é difícil a gente tratarmos desta questão das naturezas de Cristo, mas eu gosto de uma frase de um teólogo chamado Ted Cabal, que diz assim: não é porque uma coisa é difícil que ela seja impossível ou contraditória. Não é porque algo seja inexplicável por causa das nossas limitações humanas, ou pelo menos ela é inexplicável num sentido mais satisfatório, mais simples. Não é porque ela seja difícil de explicar de uma forma mais satisfatória que seja impossível. Quando se trata de Deus, tudo é possível. E a Bíblia nos dá de forma clara, ainda que seja um pouco difícil de compreender, como é a Trindade, difícil de compreender, mas não deixa de ser verdade. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele era um Deus, ele era Deus e era homem. Ele era Deus porque ele não é filho de Adão, ele é divino, tem a mesma substância do Pai. E ele era homem porque ele precisava encarnar para ser semelhante a nós. Só desta forma que ele poderia interceder por nós de forma eficaz, sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, né? Isso é importante, irmãos. Que nós amamos a espiritualidade, sim. Eu acredito numa santidade experimental, eu acredito que a espiritualidade deve ser desenvolvida, eu acredito no falar em línguas, nos dons de profecia, sou pentecostal, mas eu acredito que o caráter pessoal de Jesus, a sua cristologia baixa não pode ser negada, porque ele se fez homem para ser o exemplo de homem perfeito. Por que nós queremos olhar para Jesus só como Deus? Tudo bem, isso não deve ser negado, mas ele se fez homem para que fosse o exemplo de homem perfeito, para que nós nos espelhássemos nele. Às vezes nós olhamos para Jesus apenas como Deus e enxergamos tudo muito distante de nós.
Ser santo muito distante, operar maravilhas muito distante, orar ser muito distante, pregar, expulsar demônio muito distante, porque nós olhamos apenas nele como o divino. Temos que olhar para ele também como homem que esteve aqui, que foi o exemplo de homem perfeito para que nós pudéssemos imitá-lo como homem perfeito. Jesus, verdadeiro Deus. Nosso primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Pai Eterno. O próprio Jesus, como Deus, é criador da eternidade. Né? Quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, nós estudamos que ele é o único que não tem início nem fim. Até mesmo a própria eternidade se origina em Deus, porque ele é primeiro do que a própria eternidade. Então, ele não é apenas, né, o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Ele criou a eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E eu acrescento que Paulo diz que todas as coisas são por ele, para ele, e tudo é para ele. Né? Então, Jesus, ele, junto com o Pai, fez todas as coisas e tudo é para a glória da Trindade Santa. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. O capítulo 8 de Provérbios é daqueles tesouros bíblicos, né, que faz a exaltação a alguma virtude. Por exemplo, capítulo 13 de 1 Coríntios fala do amor, o capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição, e nós temos aqui uma exaltação à sabedoria, que com certeza é a personificação do próprio Deus. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele tem a mesma substância do Pai e por isso ele é também autoexistente, ele existe por si só, ele não depende de nada que foi criado para existir. E ele, além de tudo isso, é a fonte da vida. Se você quer ter vida abundante, se você quer ter vida boa, no sentido mais original da expressão, Jesus é a fonte da vida. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vidas e a tenham com abundância, ou a tenha em abundância. Jesus é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Se você precisa de saúde, ele é o Senhor médico dos médicos. Se você precisa de segurança, de salvação, de aceitação, se você precisa de contentamento, se você precisa de alegria, de paz, Jesus é a fonte de tudo o que nossa alma, de tudo que nossa vida precisa. Sendo Deus, ele é imutável. Né? Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse é um dos atributos de Deus, e claro, Jesus como Deus também o tem, da imutabilidade de Deus. Né? O apóstolo Tiago diz que nele não há sombra de variação. Você imagina se você cresce em um Deus que não fosse imutável, um Deus que muda, um Deus que fosse governado, por exemplo, vamos uma imagem que exemplifica isso muito bem. Os deuses da mitologia grega e romana, como eles são? Eles são efêmeros, eles são vaidosos, eles são cobiçosos, eles
mudam constantemente, e, enfim, já imaginou se o nosso Deus fosse um Deus como os deuses da mitologia grega, que são deuses inconstantes? Nós estaríamos perdidos. Será que as promessas que ele fez a nós algum dia seria cumprida? Não, certamente que não. Mas como nós servimos a um Deus que é imutável, tudo aquilo que ele decretou, tudo aquilo que ele prometeu, certamente irá cumprir. Eu acredito piamente que se Deus fez uma promessa, ela vai se cumprir. O que nós temos que ter é a cautela se tudo o que está sendo dito nos nossos púlpitos ou para nós é de fato Deus que está falando. Eu sei que aquilo que está na Bíblia, que foi ele que diz, nenhum tio, um pingo no i falhará, porque Deus é imutável, ele não vai mudar e ele vai cumprir. Ele também é onipresente, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele é onipresente, Jesus está em todos os lugares. E quando eu falo Jesus, a gente está acostumado a falar Deus está em todos os lugares, mas ele é um com o Pai, ele mesmo disse isso. Então eu vou sempre se referir a Jesus, porque o tema aqui é o Filho de Deus, Jesus. Jesus como Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar e não falta nada. Há alguns teólogos que dizem que Deus, Jesus está inclusive no inferno. É claro que ele está no inferno como juiz, condenando, né? Ele não está lá com o seu amor, com a sua graça, ele está lá com o seu juízo, com a sua ira, mas ele está em todos os lugares e ele não está em falta em lugar nenhum do universo. Ele é onisciente, conhecendo Jesus e seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Só lembrando, Satanás, ele não é onipotente, não é onisciente e não é onipresente. Só Deus é. Satanás, ele é muito poderoso em relação aos seres humanos, mas em relação a Deus, em relação a Cristo, ele não é nada, ele é um pó, ele é um ser insignificante, um verme que não se compara a Deus. Ele é onisciente, Jesus é onisciente, como o Pai é onisciente, ele sabe todas as coisas. Isso significa que antes da palavra, antes do pensamento vir ao nosso pensamento, ele já sabe o que nós vamos pensar. E só ele pode fazer isso. Sua onipotência não pode ser ignorada. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Olha só, foi perguntado a Jesus o dia da sua vinda, né? E ele disse assim: aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, somente o Pai. Acredita-se que Jesus falou aquilo naquele momento, quando ele estava condicionado como homem à temporalidade. Mas depois que ele ressuscitou, e esta palavra aqui de Mateus 28:18 é depois da ressurreição, ele então diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Lá em João ele diz também, se eu não estou enganado aqui, capítulo 17 a 18, depois vocês conferem aí, que ele pede para o Pai o glorificar com a glória que ele tinha antes de vir à terra. Então, talvez naquele momento ali da sua encarnação, ele não estivesse ciente do momento da sua vinda, mas agora eu não tenho dúvida de que Jesus sabe o dia do arrebatamento da igreja. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Né? Paulo falando isso aqui para nós termos como exemplo que Jesus não era um homem arrogante, um ser desprezível, vaidoso, mas que ele, sendo Deus, quando veio a essa terra, ele deixou de usar os seus atributos gloriosos, né, por assim dizer, mas não deixou de ser divino, só porque ele queria humilhar-se para poder ser levado à cruz e na cruz morrer por nós. Ele se esvaziou no sentido de que alguns dos seus atributos foi conscientemente por ele e pelo Pai decidido não estar ali operando, mas apenas em estado de inoperância, mas não deixado de existir, e em nenhum momento ele deixou de ser Deus, em nenhum momento deixou de ser divino, mas ele preferiu se assemelhar mais aos homens para poder entender aos homens e poder interceder pelos homens.
Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessários. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Como nós já disse, né? Ele deixou de usar alguns dos seus atributos, de alguma forma, que é também um problema teológico muito difícil de explicar, mas ele não deixou de ser divino. E mesmo assim, onisciência e onipotência ele continuava sendo. Ele só, naquele momento, não era onipresente, ele não era onipresente, porque como homem ele não era onipresente, porque ele estava ali condicionado àquele momento, naquela limitação, porque ele era homem, mas ele ainda continuava tendo capacidade de ler o pensamento das pessoas, de conhecer o pensamento das pessoas, e tinha todo o poder como Deus que ele era. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5, como eu havia dito antes. Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus já achava-se no seio do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ou seja, nenhum homem viu Deus. Nenhum homem tinha nenhuma dimensão mínima possível que fosse de quem era Deus. Os israelitas, por exemplo, tinham concepções às vezes variadas do ser de Deus. Muitos deles tinham Deus como um déspota, um ser cruel. Mas quando Jesus foi revelado, nós passamos a conhecer Deus de forma muito mais pessoal e muito mais amorosa. Só Jesus pôde revelar para nós aspectos do caráter de Deus, aspectos dos atributos de Deus para nossas vidas. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, né? Ele, antes da encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Por exemplo, na criação do homem, façamos o homem. Entende-se ali que a Trindade estava envolvida. Na confusão das línguas, desçamos, né? Entende-se que estava ali também envolvido. Nós vemos Jesus, que alguns vão entender que é ele ali na fornalha, com os 3 jovens, o encontro com Abraão, o encontro com Josué. Jesus já estava operando, ele continuava ativos, ele apenas não estava revelado como Jesus, como Filho de Deus para as nações. E é claro, no contexto em que as pessoas viviam, seria muito estranho, especialmente para os judeus, conhecer a revelação do Filho, porque ia parecer com o politeísmo das outras nações. Mas nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ativos desde sempre e eles nunca esteve em nenhum momento inativos. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus Cristo nada do que existe existiria. O Filho participou de toda a obra do Pai. Isso aqui só repete o que nós já falamos ali. Ele sempre esteve ativo. A Trindade sempre esteve ativa em todo o processo constitutivo do universo. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Gênesis 3:15, nós conhecemos essa passagem, né? Em Malaquias, por exemplo, o sol da justiça, Malaquias 4:2. Aqui o comentarista pegou o primeiro livro do Velho Testamento e o último, né? Para nós observarmos que desde o início da Bíblia, Jesus já está sendo revelado. Ele sempre esteve presente sendo revelado. A revelação é progressiva até chegar à plenitude dos tempos, o momento exato em que Deus havia determinado, porque é importante a gente dizer isso, porque às vezes muitos pregadores, eu já vi muitos pregadores dizendo assim, meio que Deus foi pego de surpresa e ele teve que mandar Jesus para poder salvar a humanidade. Não,
ele já sabia disso. Jesus já é o Cordeiro de Deus que foi morto antes do início dos tempos, antes da fundação do mundo, né? Nós vemos o apóstolo Pedro falando isso. Então, Jesus já existe, já está em atividade e foi sendo revelado aos poucos no Velho Testamento. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas primeiras alianças da história sagrada. A de Abraão, por exemplo, em Gênesis 12:1, ele é o descendente, né? Lembra que Paulo diz lá em Gálatas 3, se eu não estou enganado, que ele fala que a promessa de Deus para Abraão não foi as descendências, mas a sua descendência, que no caso seria uma pessoa, no singular, e essa descendência é Jesus. Então ele está presente, ele é o descendente de Abraão. Com Davi, ele é o rei modelo, né? O rei eterno, o rei do trono que jamais vai se extinguir. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, né? Somente a sua concepção foi divina, mas o seu nascimento foi humano, a sua criação foi humana, a sua morte foi uma morte humana, os flagelos que ele sofreu foi num corpo humano, ele sofreu tudo aquilo ali, não foi algo ilusório e irreal. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, lá no deserto, quando Satanás foi tentá-lo. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, isso é muito interessante, porque isso aqui concretiza, afirma, deixa bem claro que Jesus era semelhante a nós. Que aquilo que o escritor aos Hebreus escreveu, que em tudo ele tinha que ser semelhante a nós, mas sem pecado, isso aconteceu. Ele era um homem. Isso é muito importante. Por quê? Talvez você fique olhando, por que era importante a humanidade de Jesus? Porque ele está hoje no céu intercedendo por nós. Ele sabe o que você passa. Se você está com depressão, Jesus sabe o que é ter depressão, porque lá na agonia do jardim, ele sentiu profunda tristeza de alma, ele se sentiu puxado para baixo, desanimado, desesperado, a ponto de desistir desta missão de ir à cruz. Mas ele confiou no Pai. Tanto é que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus sofreu de verdade, ele se entristeceu, ele entrou em pânico de verdade naquele momento. Mas ele confiou em Deus. Talvez eu não seja qual seja o problema que você está vivendo. Eu não sei se é endividamento, eu não sei se é problema psicológico, eu não sei se é problema no seu casamento, se é enfermidade, mas eu sei que Jesus sabe disso. Ele conhece isso e ele pode interceder por você. Você precisa crer nestas verdades. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, sem pecados, em nada diferente da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele era um homem perfeito, justamente, em todos os sentidos. Ele era um homem perfeito porque era totalmente humano, e ele era um homem perfeito porque nunca pecou. E somente por causa desta forma, ele poderia por nós interceder. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, isso é importante. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Ou seja, Jesus nasceu no tempo determinado por Deus, não foi um acidente, não foi um improviso. Ele nasceu de uma mulher virgem, ele nasceu sob a lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, ou seja, ele nasceu sem pecado, a lei não podia atingir ele, porque o mandamento era para mostrar o pecado, e o mandamento não era para ele, o mandamento era para nós.
mas ele cumpriu o mandamento em nosso lugar, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Isso aqui é muito legal. Por exemplo, Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, né, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Olha só, Deus preparou Israel desde o início, né, para ser o povo do Messias, né, para que o Messias tivesse uma identidade, tivesse um povo, um lugar, fosse real, né? Ele precisava disso, então Deus preparou Israel para isso. E em segundo lugar, preparou a Grécia, né, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, né? A Grécia foi muito importante, o grego koiné, o grego comum, vamos colocar hoje aqui o inglês comum, que praticamente todos falam, né? Então, o mundo naquela época, ele era helenizado, ele era... a língua, praticamente todo mundo falava o grego koiné. Então isso era muito importante para aquele momento. Jesus veio num momento em que praticamente toda a humanidade falava uma mesma língua. Se não falasse a mesma língua, mas pelo menos aonde o Império Romano ia, todos estavam interligados. As cidades geralmente eram cosmopolitas, né? A globalização, por assim dizer, já existia naquela época. E em terceiro lugar, Roma, né? Por meio de suas leis, governo, estradas de excelente qualidade, a segurança, né, o direito. Por exemplo, Paulo era um cidadão romano, mas ele era um judeu de nascença, mas ele tinha nacionalidade romana. E isso já era possível, sabia? Olha só, há tanto tempo atrás já era possível dupla nacionalidade. Quando pegaram Paulo lá e prenderam e tentaram bater nele, ele disse, olha, vocês vão condenar, chicotear, punir um romano sem ele ser julgado. E todo mundo parou, porque ele não podia fazer isso. Então, Jesus chegou, Deus enviou Jesus para encarnar, para ir à cruz, num momento especial da humanidade, num momento certo, no momento em que Deus o preparou esse momento, na plenitude do tempo, não foi algo acidental, não foi algo improvisado, foi de acordo com os decretos de Deus. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e Roma. Né? Ele estava ali, Israel, sobre o comando dos sacerdotes, mas Roma era o império que governava e legislava toda a humanidade conhecida, ou pelo menos boa parte dela naquela época. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas 3:23 diz, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli. É interessante que às vezes pensa assim, Jesus iniciou seu ministério muito tardio, né? 30 anos, e seu ministério durou 3 anos. Às vezes você fica aí desesperado, querendo crescer no ministério. Tudo tem o tempo, irmão. Olha, a Bíblia diz que para tudo tem seu tempo, então não tente ultrapassar aquilo que a Bíblia diz. Tem seu tempo. Enquanto você não é chamado para o santo ministério, aproveite para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para se consagrar, para que quando você for chamado, você tenha o que oferecer. Então, Jesus ficou todo esse tempo ali, discretamente, esperando o momento em que o Pai dissesse para ele, é o momento de você iniciar o seu ministério. Era por ordem do Pai. Ele não podia fazer isso sem a ordem do Pai. E nós também não podemos. Precisamos estar dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus para as nossas vidas. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. É por isso que ele é o nosso modelo. Não é o seu pastor, ainda que o seu pastor, se ele for um homem de Deus, ele pode ser um exemplo para você, mas supremamente o seu exemplo é Jesus, não é os homens desta terra. Jesus, o homem perfeito, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa, nós já falamos isso 2 vezes atrás. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Isso é muito interessante, viu?
não transformou pedras em pães para aliviar a sua fome, né? E claro, ele não ia fazer isso porque ele ia cair na chantagem de Satanás. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Por exemplo, vamos dizer aqui, Eliseu, quando ele saiu ali de perto de Elias, ele ordenou que o rio se abrisse para ele passar. Jesus nunca fez isso para o benefício próprio, né? Ele nunca fez isso. Quando ele andou sobre as águas, ele fez para que a fé dos discípulos fosse provada. Ele não tinha necessidade disso, mesmo sendo Deus. Não estou dizendo que Eliseu estava errado. Estou apenas comparando a postura do homem natural, do homem sem ser Deus, com o homem que é também Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Apenas para dizer o seguinte, eu trouxe um exemplo da Bíblia, do Velho Testamento, mas se nós olharmos hoje para os cristãos de hoje, geralmente esses milagreiros que nós vemos por aí, esses grandes pregadores, eles fazem as coisas com o objetivo de atrair os holofotes para si mesmo. Na verdade, eu gosto de uma expressão de um certo pastor que diz assim, nós somos os holofotes e nós apontamos para Cristo. As pessoas não têm que olhar para nós, mas olhar para Cristo. Quem é visto é quem está sobre a luz dos holofotes, não é os holofotes. Então nós como os holofotes, nós como as lanternas, como a luz, devemos brilhar e a nossa luz deve apontar para Jesus, nunca para nós mesmos. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Ele conhecia o que era sofrer. É por isso que eu digo mais uma vez, se você sofre hoje, não se desespere. Confie em Jesus, ele sabe o que é sofrer. Eu gosto de uma pregação do pastor Charles Spurgeon, que ele fala sobre pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele diz que a primeira cura que as pisaduras de Cristo nos dá é a cura contra a mania do desespero. Nós podemos estar em segurança, nós podemos descansar, porque Jesus já curou-nos desta mania de estarmos desesperados, preocupados, ansiosos. Ele tem o controle de todas as coisas, então descanse no Senhor. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Vocês lembram aí de um certo pregador coach que diz que, eu nem lembro o nome do pregador aqui, mas diz que se Jesus estivesse no lugar de Adão lá no Éden, Jesus também teria pecado. Isso é um ultraje, isso é uma blasfêmia, é uma afronta a quem Jesus é. Esse cara não faz ideia de quem Jesus é. E eu fico muito triste com muitos cristãos que ficam seguindo esses caras, que pervertem a sã doutrina e destrói a vida das pessoas. Pensem, Jesus é perfeito, não havia possibilidade dele pecar. Ele não tinha nenhuma chance de pecar, porque ele é Deus. Adão, mesmo ele não tendo a semente do pecado naquele momento, ele era uma criatura limitada como eram os anjos, ainda que perfeito, mas limitado. Perfeito em certo sentido, mas limitado. Jesus não tem nenhum limite, ele é totalmente perfeito em todos os sentidos que você possa imaginar, e ele era impossível, incapaz de pecar. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Ele era tão humano quanto Adão, mas Adão não era Deus. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Isso é importante nós olharmos. Eu gosto de pensar numa certa reflexão que diz assim, a partir de um texto de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, se Jesus não tivesse encarnado, seria impossível ele, como Espírito, morrer e derramar sangue. Olha para você entender a grandeza, a profundidade e o poder do sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então entenda a grandeza e a necessidade da encarnação de Cristo. Ele precisava encarnar exatamente para morrer, para o seu sangue ser derramado e assim nos lavar de todo o pecado.
Se você está sendo escravizado por algum pecado, se você está sendo escravizado por alguma conduta imoral, algum problema, lembre-se, há poder no sangue de Jesus. Creia nisso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. O que nós citamos aqui sobre aquele pregador coach que disse aí que se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele teria pecado. Ele era um homem perfeito, como Adão também era naquele momento. Mas Jesus é Deus. Ele jamais poderia ou pode pecar. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Convinha-nos ter um sumo sacerdote nesse naipe, nesse nível, senão a nossa redenção não seria possível. Ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser santo, mas ele tinha que ser homem, ele tinha que ser humano, porque ele tinha que ter sangue, ele tinha que ter carne para interceder por nós. É por isso que o agnosticismo é tão contrário à Bíblia, porque eles diziam que a matéria é má, que a matéria vai se acabar, vai morrer. E Paulo vai dizer que não, nós somos templos do Espírito Santo, nosso corpo, temos que santificar o corpo, glorificar a Deus no corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera aqui no nosso corpo. Eu costumo dizer que se você não é templo de Deus hoje, na eternidade o céu não será seu lar. Você tem que ser templo do Espírito Santo hoje. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era santo, santo, santo e irrepreensível. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É claro que isso é em certo aspecto. Ninguém vai ser como Jesus é, mas a justiça de Cristo é derramada sobre aqueles que creem. E essa justiça opera em nós a santificação. E nós vamos progredindo, melhorando a cada dia, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, mas por causa da nossa fé e do poder do sangue de Jesus em nós, que opera a santidade, e nós estamos caminhando, seguindo a Cristo, para parecermos cada dia mais com Ele. Chegamos à nossa conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém? Então fiquemos com este comentário que é maravilhoso. Precisamos nos aprofundar muito mais nesse contexto da natureza de Cristo, de quem Cristo é muito importante. Como disse o comentarista no início, se na lição passada nós falamos do homem do pecado, nós estamos falando do homem perfeito. O homem perfeito é Jesus, é o nosso modelo, nós devemos imitar ele em cada aspecto da nossa vida. Muito bem, então, chegando ao final, eu quero agradecer a todos e dizer que o objetivo desse slide é que você use na sua igreja. Você pode modificá-lo da maneira que você quiser, mas não pirateie. Não adquira esse slide fora do site oficial do EBD em Foco. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos. Espero que da próxima vez, já com o irmão Herberson, que ele tenha uma excelente recuperação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.